Oi, turma! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Sim, hoje estamos no quinto ano, estamos na nossa aula 11 de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje será os homônimos e parônimos. Vamos reconhecer palavras homônimas e palavras parônimas, relacionando-as a contextos de habilidade. Vamos lá para a nossa aula? Primeiramente, vamos começar com a definição. Sim, vamos definir o que é homônimo e parônimos. Vamos lá? Homônimos e parônimos são elementos que são estudados dentro do estudo da semântica. A semântica estuda os significados de uma palavra, frase ou expressão dentro de um contexto, certo? Aqui vemos que os homônimos e parônimos, eles fazem parte da semântica, essa que estuda os significados de uma palavra. Vamos aprofundar mais, nos homônimos e parônimos. Vamos ver agora e tentar compreender e aprofundar mais nesse contexto. Vamos ler aqui o nosso slide. As palavras que são homônimas e parônimas são aquelas que se constituem de igualdade ou semelhança. Separe bem essas duas palavras, igualdade e semelhança, na fonologia e grafia, mas possui significados totalmente diferentes. Pode-se dizer também que essas palavras homônimas e parônimas estabelecem uma relação de paromínia ou homonímia entre elas. Homônimos e parônimos são características estabelecidas para palavras que podem ou não ter a mesma sonoridade e a mesma escrita, mas seus sentidos são distintos, certo, gente? Observem, igualdade ou semelhança, elas podem até ter, mas os significados são diferentes. Por isso é bom analisar e estudar os homônimos e parônimos para que a gente não venha cometer erros que podem ser grafados em textos, e terem ou até mudarem o sentido de todo um texto, Porque você sabe que uma palavra mal colocada muda-se o sentido. Por isso que é importante reconhecer os homônimos e parônimos. Porque eles estão aí, eles fazem parte de nosso cotidiano. Vamos lá? Vamos primeiro conhecer, de maneira mais profunda, as palavras homônimas. As palavras homônimas são aquelas que possuem significados diferentes, mas são parecidas ou até iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia, certo, gente? Observe bem, elas são parecidas e até iguais na escrita, mas seus significados, olha, é totalmente diferente. Aí você se pergunta, pode acontecer isso, professor? Sim, e acontece bastante na nossa língua portuguesa. Por isso que é muito importante você estar estudando esse conteúdo agora comigo, certo? Mas, professor, vamos aprofundar mais nas palavras homônimas. Mas antes, temos que subdividi-las em 3. Primeira delas, palavras homófonas, certo? A segunda delas, palavras homógrafas. E a terceira em palavras perfeitas. Sei que bateu a curiosidade em você agora para saber quais são esses 3 tipos,
O que quer dizer essas palavras? O que quer dizer uma palavra homônima perfeita, né? Vamos lá? Primeiro, vamos começar pelas homófonas. Elas têm significados completamente diferentes, assim como a escrita. As palavras homófonas são aquelas que possuem a sonoridade igual. Observe bem, gente. A sonoridade igual, certo? A gente entendeu agora que as homófonas têm a sonoridade igual. Bom, agora vamos para os exemplos das palavras, né? Homófonas, né? Primeiro deles temos apressar. Apressar pode ter o significado de tornar mais rápido. E também temos apressar com C cedilha, que quer dizer definir preço. Outro exemplo, arrochar. Arrochar com CH quer dizer apertar com força. E arrochar com X quer dizer tornar roxo. Outro exemplo, brocha, prego, taxa, né? E brocha com X quer dizer pincel grande. Outro deles, caçar. Caçar com C cedilha quer dizer perseguir, capturar. E caçar com SS quer dizer anular, invalidar, né? Observe que todos eles, a gente tem a pronúncia, né? A gente está pronunciando de maneira semelhante, mas os significados são totalmente diferentes. Vamos pegar aqui outro exemplo, né? Cerração. Cerração com C cedilha, né? C e C cedilha, quer dizer neblina densa. E cerração com S, cortar serra. Outro fato engraçado e presente no nosso cotidiano é o cheque. O cheque com C, H, quer dizer documento para pagamento. Vou passar um cheque. E também temos o cheque, né? Chefe muçulmano. Viu, gente? Não confunda com sheik. É totalmente diferente. É cheque. Quer dizer chefe muçulmano. O último, aqui, do nosso exemplo dessas palavras homófonas, né? Que tem a pronúncia parecida, mas o significado totalmente diferente, é o cinto com C. Cinto com C, acessório para calças, certo? E o cinto com S, do verbo sentir, certo? Passamos para as próximas palavras homônimas. Temos também outros exemplos agora em frases, certo? Para a gente compreender melhor, né? A gente vai trazer dois tipos de exemplos. Um, a gente vai destacar as palavras, né? E outro, a gente vai destacar em frase. Porque às vezes em frase você tem uma compreensão até melhor do que só a palavra. Vamos aqui para duas, traz e traz. A pronúncia é bem parecida, né? Mas os significados totalmente diferentes. Um exemplo é se eu disser, traz o almoço, por favor, de trazer, né? Outra coisa é dizer, ela escondeu na parte de trás do armário, né? Vejam que totalmente diferente. Um é trazer para mim. O outro é a outra parte do armário, né? A parte de trás, né? As costas do armário, a parte de trás. Outro aqui, temos que a gente se confunde também, sem e sem. Sem com C e sem com S. Ela não tem 100 reais. Veja que é sem com C, quer dizer algo monetário, né? Dinheiro. E o outro é a minha professora está sem vontade de ensinar, um sentimento, ela não está a fim de ensinar, né? Então, vejam que
parecido na pronúncia, mas totalmente diferente no significado. Último exemplo aqui que temos, senso com S e senso com C. Ela tem um ótimo senso de humor, né? O humor dela, né? Muito refinado, ela tem um ótimo senso. Senso de sensibilidade. E o segundo, temos o Instituto levantou um censo sobre a quantidade de palavras homônimas e parônimas. Censo aqui quer dizer quantidade, averiguar a quantidade, um censo, né? Para a gente saber a quantidade de palavras homônimas e parônimas. Totalmente diferente o significado, mas na pronúncia elas são iguais. Partindo para o próximo slide, vamos ver as palavras homógrafas, certo? As homógrafas, elas constituem de distintos significados, assim como a sonoridade. As palavras homógrafas são aquelas que apresentam a mesma grafia, certo, gente? Homógrafa, mesma grafia. Homófonas, a mesma sonoridade. Não se esqueçam disso. Então, vamos entender, com um exemplo de palavras, o que são essas palavras homógrafas. Veja que a mesma grafia, apoio e apoio, não mudou nada, diferente das homófonas, mas os significados são diferentes. Um quer dizer suporte e o outro quer dizer apoio, apoiar, né? Boto e boto. Um quer dizer golfinho e o outro quer dizer do verbo botar. Choro e choro. Choro do verbo chorar e choro do verbo, né? Choro, pranto, né? Totalmente diferente. Um é o verbo chorar, o outro quer dizer pranto, né? A menina estava em choro, ela estava chorando, né? Em pranto. Colher e colher. Colher quer dizer talher, colher, apanhar. Vejam que aqui é muito fácil, dependendo do sentido que ela estiver na frase, a gente se confundir. Por isso que o professor também trouxe em frases. Vamos ver? Vamos ver os exemplos em frase. Colher e colher. Preciso de uma colher para misturar o arroz. Colher, né? E o outro quer dizer, ela foi colher verduras da horta. Vê que são iguais na grafia, mas são coisas totalmente diferentes. Temos aí apoio e apoio. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda. Vê. Aqui na segunda frase, apesar de estar igual, o significado totalmente diferente. Claro que eu apoio essa causa. É totalmente diferente. Apoio de apoiar, estou me apoiando, e apoio de dar uma força, né? De ajudar. Sobre e sobre, né? São iguais, mas em frases, sentidos totalmente diferentes. Você está conversando sobre homônimos e parônimos, sobre, né? Estou conversando sobre algo, né? E agora, quero que sobre tempo, aqui do verbo sobrar, para estudar homônimos e parônimos. Um se reflete um assunto e o outro se reflete a sobrar, o verbo sobrar. Totalmente diferente. Por isso que é importante mostrar para o professor não só as palavras, né? É importante também mostrar como ela se dá de fato, né? Como ela se dá de fato nas frases do cotidiano, certo, gente? Vamos para aquelas que a gente está muito curioso. A gente está muito curioso sobre elas, que são as palavras homônimas perfeitas, né? Chamados de homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos ou palavras perfeitas possuem significados diferentes, mas a escrita e a sonoridade são iguais. Vê só, gente. No primeiro, a gente tinha só sonoridade. No segundo,
a gente tinha a escrita, né? E agora os dois. Veja só que interessante. Quando acontece esse fato, chamamos de homônimos perfeitos. Eles têm tanto a escrita como a sonoridade iguais. Vamos ver que palavras são essas, esses homônimos perfeitos? Arma, instrumento de luta ou defesa. E arma do verbo armar. Iguais, gente. Iguais na pronúncia e na sonoridade. Né? Na letra e na sonoridade. Porém, totalmente distintos. Caminho, quer dizer itinerário, e caminho do verbo caminhar. Também iguais na pronúncia e na escrita, mas significados diferentes. Cedo e cedo. Uma do verbo ceder, né? O outro quer dizer com antecedência, estou me acordando cedo, né? Estou me acordando com antecedência. Manga, fruto da mangueira. E manga, parte da camisa. O último aqui, mato, de bosque, e mato do verbo matar. Leve, com pouco peso, e leve do verbo levar. Caça, presa. Caça, do verbo caçar. Vejam aqui, muito importante a gente entender quando acontece a perfeição dos homônimos, né? Os homônimos perfeitos. Mas, professor, vamos ver em frase. Sim, nas frases são muito importantes a gente analisar. Vamos ver aqui. Outro exemplo aqui. Livro. Ela está lendo um livro didático que fala sobre homônimos e parônimos, né? O livro, né? Esse livro aqui é o livro que a gente está acostumado, o livro didático que a gente tem na nossa casa. Mas também tem um livro do verbo livrar. Eu te livro da acusação de estar planejando algo. Entendeu? Verbo livrar. Outro exemplo, corte, né? O menino precisa cuidar desse corte. Corte quer dizer ferimento, né? Também tem esse fato. Comprei um corte de roupa, uma peça, né? Uma peça cortada da roupa que estava em promoção. Vê, gente, são iguais, até na sonoridade e na palavra em si, na escrita, mas significados totalmente diferentes, certo, gente? Muito bom observar esses exemplos em frase. Agora, partimos para as palavras parônimas. Vamos compreender o que são as parônimas. Elas se constituem de significados diferentes, mas não possuem a sonoridade e a grafia iguais ou parecidas, certo, gente? Vamos entender o que são elas, né? Infligir, infringir, certo? O juiz infligirá uma multa muito alta a todos os condutores que avançar o sinal. Esse infligir aí é aplicar. Mas também temos o fato de transgredir, né? Ele infringiu as leis de trânsito. Por isso foi multado, viu, gente? Observe bem. Imigrar e emigrar. Vamos ver o primeiro exemplo. A família real portuguesa imigrou para o Brasil. Quer dizer, ela entrou num novo país. E o outro aqui, a família real portuguesa emigrou. Ela saiu do seu país, certo? O último exemplo que vemos é o fluvial. E o fluvial é muito alto o índice de precipitação numa floresta fluvial, relativo à chuva. As pessoas podem usar diariamente transportes fluviais. Esse fluvial aí quer dizer relativo a rio. Só para reforçar, palavras parônimas
se constitui de significados diferentes, mas possui sonoridade e grafias iguais ou parecidas. Certo, gente? Então, vamos entender exemplos de palavras parônimas. Temos aqui aprender, de capturar e assimilar, e aprender de tomar conhecimento. Apurado, refinado, desvendado, averiguado e acurado, feito com muito carinho. Aqui vemos mais outro. Bebedouro, local onde se bebe. E bebedor, aquele que bebe. Certo? Muito obrigado por participar da nossa aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de maneira excelente. E até a nossa próxima aula, gente. Te espero aqui.